muito bem-vindos às 12ª Jornadas de Teologia Prática, aqui na Faculdade de Teologia da Universidade Católica Portuguesa. Temos subordinada deste tema Casa Comum, uma utopia, coloca-se em interrogação, logo à partida. Teremos então uma primeira fase que será desenvolvida ao longo da manhã de hoje. Depois um segundo momento em Braga, no dia 1 de abril de 2023, que veremos no final desta sessão. Mas hoje temos então o gosto de começar com um corte de entrada, protagonizado pelo professor José Pedro Angélico e o professor Paulo Fontes, em torno deste tema definido também em torno das utopias, das distopias, das utopias e do ecossistema espiritual. Cabe a mim então fazer uma breve apresentação, digamos assim, da nossa metodologia. Começaremos com este pórtico de entrada. Aqui daremos a palavra aos dois oradores. Os presentes, o público presente, e também online, pode também colocar no final das duas intervenções algumas questões. Depois fazemos um intervalo, por volta de um quarto para as 11. E regressaremos para um segundo painel, já com 9 colegas. Vou fazer só uma breve, identificando também o professor José Pedro Angélico e o professor Paulo Fontes, que são ambos docentes da Faculdade de Teologia aqui da nossa universidade, parte também do Conselho Científico. O professor José Pedro Angélico realizou estudos superiores aqui na Católica no Centro Nacional do Porto, também na Irlanda e em Salamanca, em Espanha. É licenciado em Teologia Dogmática e doutor em Teologia Fundamental precisamente, Universidade Pontifícia de Salamanca. É investigador integrado de um dos nossos centros da Universidade e da Faculdade de Teologia, o CITER, o Centro para a Investigação de Teologia e Estudos da Religião, membro da Cátedra de Sófia, Poesia e Transcendência e membro da European Society of Catholic Theology. Aproveito também para depois não fazer a interrupção para apresentar o outro orador, que ainda está em circulação. Esqueci do professor Paulo Fontes, está sempre em circulação, é também docente da Faculdade de Teologia aqui da Católica, doutor na área das ciências históricas, tem lecionado diversas unidades curriculares na área da história moderna e contemporânea, teoria da história, cristianismo e cultura, doutrina social da Igreja. É professor e membro do PIUDIST, um programa interuniversitário de doutoramento em História, que reúne vários centros de investigação na área da História. Docente também em História e Cultura das Religiões, numa cooperação entre a nossa faculdade e a Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. E é, para além de investigador integrado, também diretor do Centro de Estudos de História Religiosa, o outro centro de investigação da Faculdade de Teologia, e diretor também da sua revista Lusitânia Sacra. Tenho muito gosto em começar então por dar a palavra ao professor José Pedro Paulo Fontes e os demais colegas aqui dentro do auditório e os que nos ouvem à distância. Bem, a primeira coisa a dizer é que eu toquei o título desta coisa. Está como utopias, distopias e ecossistemas espirituais, não é assim que está no programa. Eu já, na fase final da redação, tive que o retocar e dei-lhe um outro título. Aproveitei Isaías 11:9, nem dano, nem destruição no mundo do Senhor, e depois um pequeno subtítulo da ecotopia como utopia ou utopia de um ecossistema espiritual. Creio que vou passar um pouco por cada um destes tópicos, mas não de forma demasiado escolar. Então começaria então com esta pequena citação de Isaías, que conheceis bem. Então o lobo habitará com o cordeiro, e o leopardo deitar-se-á ao lado do cabrito. O novilho e o leão comerão juntos, e o menino os conduzirá. Serve de mote a esta pequena reflexão. Isto está dividido em alguns tópicos, uma pequena introdução, depois um tópico em torno à questão da utopia, outro em torno à questão das utopias, outro em torno à questão das ecotopias que eu introduzirei aqui, e depois uma espécie
de conclusão, utopias ou utopias de um ecossistema espiritual. Espero que dê alguma unidade a esta reflexão. Perdão. Sabemos bem que nem sempre as palavras ressoam da melhor forma. Problemas de acústica, diríamos. A qualidade da madeira e das cordas, mas também a exata tensão que as alinha entre o cavalete e o carrilhão. Está ali um Pedro que sabe o que é que eu falo. São condições necessárias para a nitidez sonora de uma guitarra. Faltarão ainda a boa limagem das unhas, a maestria da técnica e a arte, que não é já a mera técnica, para que nasça a música. Fatores ambientais como o calor, o frio ou a umidade também condicionarão a potencialidade dos materiais que, por sua vez, limitarão ou potenciarão a boa execução do intérprete. Assim como o instrumento musical, assim como as palavras. A utopia, bem como todo o seu campo semântico, está permanentemente sujeita à discussão, quer pela fraca qualidade dos materiais em que as mais das vezes é dita, quer pelas condições ambientais que podem amesquinhar ainda mais a já eventual fraca qualidade dos materiais. Ora, enquanto palavra, instrumento de linguagem e comunicação, a utopia precisa de uma caixa de ressonância que a diga nítida, sem distorção. Tal caixa de ressonância só pode ser a crítica, que permite a distinção e a salvaguarda da sua transubstanciação ideológica perigosa. Vou introduzindo termos teológicos para isto parecer mais teológico. Vou fazendo algumas citações, não vou estar permanentemente a dizer que estou a citar, porque senão corto demasiado o curso da leitura, mas vou fazendo assim e vocês percebem que estou a citar. Essa literatura repugnante, que é rica em ensinamentos, diria Émile Cioran, é ainda assim a expressão da possibilidade da não estagnação total. Nela distinguimos, antes de mais, o papel fecundo ou funesto, como se quiser, que desempenha, na gênese dos acontecimentos, não a felicidade, mas a ideia de felicidade. Ideia que explica porque é que, sendo a idade do ferro coextensiva à história, todas as épocas e cada uma delas se dedicaram a divagar sobre a idade do ouro. Ponhamos termo a divagações que tais. O resultado será uma estagnação total. Naturalmente está a falar da literatura utópica. Só agimos sob o fascínio do impossível. O mesmo é dizer que uma sociedade incapaz de dar à luz uma utopia e de se lhe entregar se encontra ameaçada de esclerose e de ruína. A sabedoria, que nada pode fascinar, recomenda a felicidade dada, existente. O homem recusa. E só essa recusa faz dele um animal histórico, quero dizer, um amador de felicidade imaginada. Fim de citação. O papel fecundo ou funesto da utopia tomaria forma na manutenção da tensão que suscita, ou, por outro lado, na colonização da realidade pela ideia, isto é, na sua ideologização. Tal operação, comum a diferentes coordenadas políticas do passado século, ao forçar a realidade, não só converteu a utopia no seu contrário, como frequentemente significou a hipoteca da sua ressurreição. Não tardou em tornar-se perigosa. Os sistemas de linguagem, tanto verbal quanto simbólica, em como o corpo, por força da vontade, e ignorando a entropia do real, transformaram-na sempre, ou quase sempre, na sua própria negação. Forçar a localização do que não tem lugar, utopia, é a estratégia mais eficaz para a sua distorção. E é normalmente assim que nasce a distopia, ou a antitopia, tomada quase sempre por utopia, algo que a pode tornar num conceito vazio. Entro agora no tópico da utopia, ou utopias, como quisermos. Perdão. As utopias não nasceram, como sabemos, com Thomas More. Ainda que tenha sido ele a trazer à luz a palavra que passou a nomear, desde então, não só um género literário, que a seu modo inaugurou, mas também a renomear uma forma de pensar o mundo.
Não entraremos em detalhes de análise de uma obra que suscitou tantas traduções quanto as narrativas. Não se nos é pedido, nem temos competência para tal. Interessa-nos, contudo, o modo como a termina, e que determina a seu modo, a sua leitura. Sim. Muitíssimas coisas há na terra da utopia que eu gostaria de ver implantadas nas nossas cidades, em toda a verdade e não apenas em expectativa. O comentário de Aires do Nascimento a este último parágrafo, encarregado desta edição crítica e tradução, que eu consigo, é precioso. Aparece numa nota de rodapé. O sentido é evidente. Já implantadas e não apenas em desejos. A insatisfação é uma das notas da utopia como realização humana. A essa luz, há que afirmar, com o Juan José Tamayo, que a utopia começou muito antes, naturalmente, da utopia de Thomas Mann. E cito: as viagens literárias e filosóficas por terras utópicas começaram há aproximadamente 3.000 anos. Através delas, a humanidade tentou expressar a sua consciência emancipatória, as suas aspirações, muitas vezes reprimidas pelo sistema, aspirações por uma vida melhor, tanto pessoal como coletiva, bem como as suas lutas pela libertação de múltiplas escravidões, religiosas, políticas, económicas, culturais, morais e educativas, que geraram um plus de sofrimento e infelicidade em muitos seres humanos ao longo da história. Tamayo opera uma longa viagem por terras utópicas, convocando em 2 epígrafes o núcleo fundamental do que se possa entender por utopia. A primeira, de Maria Luísa Bertinelli, como se de um diagnóstico se tratasse. Aguentam mais um bocadinho? Aqui ainda agora comecei. Cito Maria Luísa Bertinelli. Nossa é a época de confusões, de medidas a meias, do mal menor. Os visionários são alvo de chacota ou desprezo, e os homens práticos regem as nossas vidas. Já não procuramos soluções radicais nas meras reformas, os males da sociedade. Já não tentamos eliminar a guerra, mas evitá-la durante alguns anos. Já não tentamos eliminar o delito, mas contentamos-nos com reformas judiciais. Já não tentamos extirpar a fome crónica, mas criamos instituições mundiais de caridade. Numa época em que o ser humano está tão preocupado com o prático, o possível da realização imediata, seria importante voltar os nossos olhos para aqueles que sonharam a utopia e realizaram a sua ideia de perfeição. Fim de citação. Recorde-se que este texto foi provavelmente escrito algures entre a década de 30 e o final da década de 40 do passado século, apesar da sua publicação ser póstuma de 62. Luísa Bertinelli morreu em 49. A segunda epígrafe, de Oscar Wilde, coloca-nos no centro da inscrição antropológica do tema que nos ocupa. E cito: um mapa do mundo que não inclua a utopia não merece sequer a pena de um olhar, pois exclui o país em que a humanidade está constantemente a desembarcar. E ao nele desembarcar e ver um país melhor, a humanidade volta a levantar a proa para ela. A partir daí, Tamayo reflete sobre a utopia ao longo da história, desde a antiguidade clássica aos nossos dias, para, num segundo momento, a pensar em perspectiva filosófica, mas também teológica. Partindo da reflexão de Paul Tillich sobre a utopia e o pensamento utópico, Tamayo assinala 4 tensões estruturais definitórias da utopia. Primeiro, a sua verdade e a sua não-verdade, pois anuncia um horizonte de sentido, mas pode esquecer o caráter contingente de inadequação ontológica do humano. Segundo, a sua fecundidade e esterilidade, abrindo possibilidades novas no exato centro das impossibilidades, mas pode deixar-se enganar pela sedutora persuasão da ilusão. Terceiro, o seu poder e a sua impotência, pois alimenta a capacidade transformadora da realidade, mas pode conduzir ao desencanto. E quarto, e também por isso, a utopia é simultaneamente lugar e não lugar, real e irreal. Ainda assim, Tamayo crê que o paradoxo de maior alcance encontra-se precisamente na relação da utopia com o tempo e com a história, e cito os primeiros perguntas.
É a utopia prisioneira de um passado mítico? Ou melhor ainda, foge para um futuro intemporal? Em qualquer dos casos, passaria pelo tempo como quem passa por cima de brasas, sem tocá-los sequer ou deles esquivando-os. Por outras palavras, não se tem a impressão de que a utopia se comporta com o tempo e com a história como se não existissem. À primeira vista, assim parece, mas não. A utopia tem um olhar posto na meta, que deseja tornar realidade na história. Porém, não cegamente, mas atendendo aos ritmos dos processos históricos. Ritmos que tenta acelerar, não voluntariosamente, mas contando com as possibilidades inexploradas do mundo e da história. A utopia, por essa razão, não deve ser confundida com a ucronia. Como afirma Benjamin, a utopia faz parte da história. E entro no segundo ponto, distopia ou distopias, como quisermos. Num interessante texto a que dá o título de Em Defesa da Utopia, Lyman Tower Sargent começa por afirmar que, embora a utopia possa ser perigosa, as visões utópicas são absolutamente essenciais. Como podemos escolher a utopia? Com o seu pessimismo crónico e irónico até, Émile Cioran diria: no tempo em que a humanidade, acabada de surgir, fazia as suas primeiras experiências com a infelicidade, ninguém teria acreditado que ela seria um dia capaz de a produzir em série. Não nos foquemos, porém, em Cioran nem no seu pessimismo. Mas, na verdade, ninguém teria acreditado que também a utopia pudesse tornar-se o contrário. E o problema começa precisamente com a banalidade que acompanha o processo de deterioração da sua compreensão. No fundo, trata-se da caixa de ressonância a que me referi ao início. Tamayo descreve este processo. A atual situação de exílio da utopia não deve surpreender, pois esse é o seu estado natural. Esse é precisamente o significado etimológico da utopia. Utopos, não lugar. O não lugar é, sem dúvida, a verdadeira identidade da utopia. A utopia sofreu um processo de deterioração que se reflete na própria formulação de alguns dicionários que acentuam o seu caráter ingênuo, irreal, quimérico, fantasmagórico e a sua impossibilidade de realização. Tais desvios nada têm a ver com o sentido que se lhe dá à utopia na literatura e no pensamento utópico. O que se impôs na linguagem ordinária e na vida social é uma caricatura da própria palavra e do seu verdadeiro significado. Assim, as pessoas utópicas, são consideradas como carentes de sentido da realidade, de evitar as nuvens, de se encontrarem movidas de impulsos primários, de agir sentimentalmente e não de modo racional. Fim de citação. A má compreensão da utopia, portanto, é a primeira porta de entrada da distopia. Em 1967, na Universidade de Berlim, Marcuse pronunciava uma conferência que intitulava como O Fim da Utopia. Apareceu entre nós, em 1969, pela chancela da Moraes Editores, o mesmo espaço cultural, político, religioso e social dos vencidos do catolicismo, como bem nomeou Rui Belo, uma geração, ou talvez mais uma inquietação agregadora, agrilhoada pela distopia e aguilhoada pela utopia. Na abertura da conferência de Marcuse, o discurso não andava longe de Cioran. E cito: vejo-me forçado a principiar com uma verdade à senhora de La Palice, ao dizer que hoje todas as formas de vida do mundo, todas as modificações do mundo, ambiente técnico ou natural, são uma possibilidade real, e que a sua realização é de índole histórica. Como sabemos, podemos hoje em dia tornar o mundo num inferno e parece estarmos no melhor caminho para isso. Por outro, também o podemos transformar exatamente no oposto. É o fim do outro, ou seja, a invalidação daquelas ideias e teorias em que o conceito de utopia fora emprego para denunciar possibilidades histórico-sociais, mas que agora pode ser apreendido em determinado sentido como o fim da história. Na verdade, as novas possibilidades de uma sociedade humana e do seu ambiente já não podem ser imaginadas como continuação das antigas, nem tampouco como continuidade histórica,
e antes supõem uma ruptura com essa continuidade. São diferenças qualitativas entre uma sociedade livre e uma sociedade ainda não livre, que, segundo Marx, constituíram efetivamente toda a história até hoje, tornando-a na pré-história da humanidade. Fim de citação. Há que voltar, creio, a Eduardo Lourenço, por centenário do Renascimento celebrado deste ano, e à sua poética política. Recito: talvez a política, ao fim e ao cabo, não releve de ciência, e sobretudo da bem modelosa ciência política, mas de uma espécie de poética apta a integrar aquela parte de imaginário que nunca mereceu consideração aos analistas positivos e científicos da aventura humana e aos pragmáticos. Não é difícil, digo eu, que uma utopia, mesmo quando bem compreendida ou dita, se degrade em distopia. Perdão. Basta não tolerar a ideia de que a utopia é fundamentalmente uma tensão e nunca, mas nunca, uma distensão. A tendência natural nunca é a que vai do sedentarismo ao nomadismo, mas antes a que vai do nomadismo ao sedentarismo. A primeira opção, que é quase sempre de tensão e liberdade, eu não costumo ler as notas de rodapé ou os comentários à parte que faço, mas aqui faz sentido lê-lo. Cabe dizer, a primeira opção, que é quase sempre de tensão e liberdade, nomadismo, e o meu comentáriozinho é o seguinte: seria necessário clarificar que a liberdade da vida nomádica só o é de facto quando exercida em absoluta independência de constrangimentos. Contudo, a história ensina-nos que os movimentos nomádicos o são por necessidade e quase nunca por opção, o que limita a afirmação absoluta da liberdade nomádica. Esse é um conceito que eu faço, um comentário que eu faço para mim. A primeira opção, diria eu, que é quase sempre de tensão e liberdade, ao contrário da segunda, que é sempre de distensão e fatalidade, e esta, sempre. Nunca será um ato próprio da natureza humana ou da bestialidade nela inscrita. Tal bestialidade determina-se pelas regras da sobrevivência, cuja tensão que implica somente se justifica pela distensão almejada. É aí, no conforto de quem não admite sequer a possibilidade de o perder, que se joga a disputácio da justificação da tensão como necessária para a prometida ou imaginada distensão. Não é um problema moderno este, nem sequer pós-moderno. É um problema antiquíssimo. Civis pacem parabellum. Tradução para o português: se queres a paz, prepara a guerra. Era a Pax Romana que estava em causa. E essa paz foi frequentemente a causa da sua própria negação. Nunca foi necessário justificar o ódio pessoal para que o adágio fosse entoado. Bastava a suspeita da insurreição. E foi precisamente o alarme de uma ressurreição que tocou os alarmes de uma insurreição. Que a tensão aguilhoasse a distensão era algo que não se poderia suportar. Para a Pax Romana, seria preferível que a distensão agrilhoasse a tensão. Contudo, o escândalo e a loucura de Nazaré entoavam um hino insuportável. Não penseis que vim trazer a paz à terra. Mas mais insuportável foi o eco da tensão, que ressuscitou. E esse eco desinquietou quietos e quietou desinquietos. Quietou desinquietudes de ordens distintas, claro está. Num outro registro, mas eticamente não muito distante deste, traduzo para latim, perdão, Pedro, o que nunca necessitou de tradução, porque nunca consagrado em vernáculo, por vergonha, falsa modéstia ou simplesmente pudor evangélico. Corrijo. Civis felicitas para pecuniam. Traduzo para português o que creio nunca ter sido dito em latim. Se queres a felicidade, prepara o dinheiro. É melhor dizê-lo em vernáculo, pois assim, mais conscientemente, o poderemos repudiar como quem o faz em renúncias batismais. Felizmente, há já quem venha denunciando os prosperity gospels contemporâneos, dos mais despoderados aos mais envergonhados, dos mais desavergonhados aos mais dissimulados. Pensemos que, no melhor dos mundos possíveis,
a acumulação de riqueza nunca teria uma intencionalidade assumidamente depredatória. Pensemos que teria somente e tão inocentemente a salvaguarda do futuro. A tal reforma almejada. O paraíso antes da morte. A tão merecida degustação do fruto do trabalho da vinha. Claro está, com os secos lavados. Mas o que é que nos diz a parábola do rico insensato? É boa verdade, o medo da morte e do seu potencial não lugar é a segunda porta de entrada da distopia. Arruma-se tudo para que a morte não tenha não lugar. E mata-se para que a morte não venha sem aviso. O comentário a esta afirmação não o vou fazer porque causaria polémica. Posso fazer? Pode. Pequena ressalva. Para quem pensa que falo dos lugares comuns da geria que alguma neo-apologética católica apregoa, como quem vende um produto no mercado, desengane-se. Nunca tive vocação de comerciante de bens ou ideias. Portanto, a primeira porta de entrada da distopia é a sua má compreensão. A segunda porta de entrada da distopia é o medo da morte. A terceira porta de entrada da distopia é a própria distopia enquanto projeto. Uma vez mais, tamanho. O século XX é o século da formulação mais agressiva da contra-utopia sob 3 modalidades. A utopia real-socialista, com a sua tentativa de realizar o comunismo procurando a maximização do crescimento económico. A utopia fascista, que advoga por aproximação a um mundo sem utopias através de uma guerra eterna. E a utopia capitalista, que procura o interesse geral através do mercado total e globalizado e desemboca num totalitarismo emergente, cujas principais características são o anti-estatismo neoliberal, cativeiro das utopias através da utopização da sociedade existente, vivemos no melhor dos mundos, afirma o capitalismo total, e a eliminação de qualquer alternativa ao capitalismo. E assim desenha o seu denominador comum. As 3 contra-utopias têm rasgos comuns. Desenvolvem-se apelando às ciências empíricas. Chamam a atenção para o realismo e criticam as demais de utópicas. São conservadoras. Não admitem a crítica destrutiva, mas sim a construtiva, dizem. Não admitem a crítica destrutiva do ideal social que cada uma oferece. Apresentam-se como a única alternativa. Apesar disto, e não obstante o potencial de uma utopia se transformar em distopia, como dizia antes, creio importante voltar a Lyman Tower Sargent e à sua síntese, ou à síntese da sua tese fundamental. Dá para aguentar mais um bocadinho? Perdão. Primeiro, a esperança-desejo de uma vida melhor na vida terrena é um aspecto central da experiência humana. Segundo, a esperança-desejo tem sido muitas vezes distorcida pela ideologia e também pela religião. Terceiro, esta esperança-desejo tem sido muitas vezes manipulada para servir os interesses económicos e políticos mais poderosos. Quarto, quando esta esperança-desejo é distorcida ou manipulada, pode tornar-se perigosa. Quinto, este perigo surge normalmente porque a esperança-desejo é subvertida de forma que uma vida melhor se destine a uns poucos eleitos, ou o grupo in, criando assim um grupo out, um outro, que pode ser negligenciado, magoado ou até mesmo morto para atingir os objetivos. Tais grupos incluem, por exemplo, membros de outras religiões, povos indígenas, diferentes grupos étnicos e ideologias diversas. Os limites do outro têm sido frequentemente modificados de modo a incluir alguns membros que faziam anteriormente parte do grupo comum. Sexto, apesar desta realidade, a esperança-desejo de uma vida melhor é o único meio que dispomos para ultrapassarmos esta distorção de manipulação. Fim do tópico da distopia. E entre nas ecofias. Não tenho mais comentários a mais. Compreender o que pode significar a ecotopia, no contexto em que nos movemos, implica uma referência, por breve que seja, a Ernest Callenbach, que em 1974 publica uma obra de ficção passada em 1999. A narrativa apresenta-nos William Weston, um jornalista que se dirige à ecotopia.
um novo país constituído pelo estado de Washington, de Oregon e pela Califórnia do Norte, após uma separação dos Estados Unidos da América. Enviado com a especial missão de compreender o que por lá se passa, mas também de restabelecer os laços diplomáticos, entretanto cindidos, ao longo dos seus 24 artigos que escreve para Times Post, percebemos que Weston se dá conta de uma realidade completamente nova. O regime de vida comunitário, da ecotopia, a harmonia entre o trabalho e o lazer, a descentralização de poder e a reutilização de desperdício. Na sociedade ecotopiana, reinam a igualdade e a sustentabilidade reguladas. Em Uma Vida Sem Carros nas Novas Cidades Ecotopianas, que é um dos capítulos, assim define o ethos da ecotopia. Mas o que importa é, cito, a aspiração a viver em harmonia com a natureza. Caminhar suavemente sobre a terra. Tratar a terra como uma mãe. Não constitui surpresa que, para uma tal moral, muitos processos industriais, horários de trabalho e produtos são suspeitos. Quem usaria uma retroescavadora na sua própria mão? O apelo das ecotopias vai um pouco mais longe do que a mera tentativa de estancar os efeitos nefastos da violência exercida sobre o ambiente, na linha da ecologia profunda definida por Arnés em 73, e introduz no discurso ecológico uma tonalidade sapiencial. Num interessante projeto publicado por primeira vez na Universidade do Porto em 2016, assim se desenha o seu horizonte. Implícita neste projeto, no fundo, sintetiza o que seria uma ecotopia, está a convicção de que um futuro sustentável repousa no nosso compromisso comum de moldar a percepção pública das alterações climáticas e da sustentabilidade. Como muitos dos que contribuíram já sublinharam, a educação pública é talvez um dos meios mais eficazes para promover uma consciência sobre a ecologia profunda e a sustentabilidade. A ecologia profunda, proposta pelo filósofo norueguês, implica um estado de harmonia e equilíbrio ecológicos entre todos os seres vivos no nosso planeta, cada qual uma parte igual no ecossistema global. Para Naes, os humanos só conseguirão alcançar a sua realização como parte de toda a ecosfera, e a sua sobrevivência depende, da saúde global dos ecossistemas. Em último caso, perseguir a ecotopia implica abraçar completamente a ecosfera. E isto é a interpenetração mútua entre a ecologia social, a ecologia mental e a ecologia ambiental. Só assim seremos capazes de abraçar um futuro sustentável para a nossa sociedade e para o nosso planeta. E vou terminando com aquilo que chamaria, aberto naturalmente, a reflexão de utopias ou utopias de um ecossistema espiritual, ou dito de outra forma, uma ecotopia como uma utopia ou utopia de um ecossistema espiritual. A utopia significa fundamentalmente um lugar de felicidade e de perfeição ideais. A utopia partilha com a utopia um certo contraste com a realidade presente, mas acrescenta-lhe a nota da perfeição absoluta. Todavia, nem utopia nem utopia têm possibilidade de realização imanente, mesmo se algumas narrativas utópicas nos avisam da sua possível realização parcial ao cabo de um determinado espaço de tempo. Mas é precisamente essa parcialidade que nos dá conta da sua impossibilidade imanente. Contudo, o simples facto de, no desejo de esperança, se aguardar a possibilidade da sua realização, em latência e em potência, é razão suficiente para afirmar a consistência daquilo que se deseja. Ora, o princípio esperança, desenhado por Bloch, afirma-o claramente. O mundo é potensão para algo, tendência para algo, e esse algo, assim entendido, representa a plenitude daquilo que entende. No fundo, é dizer que, quando desejamos alguma coisa ou alguém que amamos, nesse desejo, já amamos esse alguém que desejamos. Pensar um mundo sem mal e perfeito, diria Andrés Torres Garuda, é um conceito vazio.
Por essa razão, as imagens bíblicas que nos servem de epígrafe, nem dano nem destruição no mundo do Senhor, então o lobo habitará com o cordeiro e o leopardo imparcial, o cabrito, o filho e o leão comerão juntos e um menino os conduzirá. As imagens bíblicas que nos servem de epígrafe e mote não podem ser tomadas senão como aguilhão na consciência do que não deveria acontecer. Nem dano, nem destruição no monte do Senhor. Mas o que é certo é que nunca veremos, a não ser por estranho milagre da natureza ou fruto do mero acaso, o leopardo deitar-se ao lado do cabrito sem ter vontade de o comer. E não se pense tão pouco que um tal mal, que se justifica como um bem na lógica da cadeia alimentar, não é facto. Com alguma ironia, Pedro Castelau, Comilhas, escreve a este respeito. São males físicos a doença do recém-nascido ou a catástrofe natural. O mal físico é a manifestação do que não deveria ser nas dimensões do real, nas quais não impera a liberdade humana. A dor, o sofrimento e a morte que produzem os males físicos repugnam um são entendimento e uma sã sensibilidade. Todas as formas míticas de um paraíso primordial excluem-no de forma clara e taxativa. As formas de vida orgânica não humanas também experimentam a dor, o sofrimento e a morte. Não são, claro está, experiências humanas do mal físico, mas são experiências reais, ao seu nível e dimensão, de dor, sofrimento e morte. Que se possa pensar que a agonia da gazela nas fauces do leão não é um mal, só se pode compreender desde a perspectiva do leão. A impossibilidade de um mundo perfeito, sigo, não deve patrocinar, porém, a lógica da fatalidade, que normalmente se expande a toda a realidade, da natureza ao espírito, da economia à política. Que a gazela precise de morrer para que o leão continue a viver é algo que não deixa grandes dúvidas. Mas, em boa verdade, a mensagem contida nessas imagens bíblicas que servem de mote é para os humanos e não para os animais em cena. Nem dano, nem destruição no mundo do Senhor. Talvez a utopia aí presente só tenha saída no escatório. Contudo, se tem razão Jürgen Moltmann, e creio que tem, quando afirma que a escatologia cristã significa a doutrina acerca da esperança cristã, que abarca tanto o esperado como o próprio esperar vivificado por ele, pelo espírito estamos ligados ao ambiente natural, associação a que dá o nome de ecossistema espiritual, finalmente digo ecossistema espiritual, e que, portanto, somos participantes e subsistemas do sistema cósmico, participantes e subsistemas do sistema cósmico da vida e do espírito que a habita, faz algum sentido se perseguir os novos céus e a nova terra já aqui. E cito Moltmann: quando a fé se dilata até chegar à esperança, não aquieta, mas inquieta. Não pacifica, mas impacienta. A fé não aplaca o cor inquieto, mas é ela mesma esse cor inquieto. O que espera em Cristo não pode conformar-se já com a realidade dada, mas começa a sofrer por causa dela, a contradizê-la. Paz com Deus significa discórdia com o mundo, pois o aguilhão do futuro prometido fere implacavelmente na carne de todo o presente não cumprido. Ou então, como escrevia Bruno Fonte, todo compromisso para que aumente a qualidade de vida da pessoa humana e do ambiente em que vive é participação no poder vitorioso do ressuscitado. E há de sustentar-se, então, numa ética pascal que capte no serviço histórico da promoção humana e na responsabilidade ecológica para com todas as criaturas, formas autênticas do seguimento de Cristo e, portanto, caminhos régios de realização do cumprimento na santidade. A esperança escatológica converte-se aqui em praxis libertadora, em ação transformadora do presente, para o fazermos menos distante ou menos dissemelhante do futuro da promessa de Deus. E termino. Nesta lógica, não me parece que se devam temer as utopias, devanhar das utopias ou ridicularizar as ecotopias, mas sim combater incansavelmente
as distopias. Muito obrigado. Muito obrigada. Vamos agora passar ao Festival de Fontes. Creio que haverá o comentário e reação também a esta intervenção. Agradecer também. Obrigado. Depois de ouvirmos esta oração, apetece ficar um bocadinho, se calhar, sossegado, eu diria quase que em silêncio, porque o professor Pedro Angélico teve o condão de nos convocar para uma reflexão cultural de sentido amplo. Foi isso que o grupo que ele integrou, eu integrei, o professor Juana Brodi, que presente, e os outros colegas, o professor Pedro Falcão também, e outros, quando estávamos a organizar este evento, e creio que foi exatamente que ele nos trouxesse um quadro global que nos ajudasse a compreender estes conceitos, e que eu já estou a afunilar, de utopias, distopias, utopias, e aquilo que ele designou como um ecossistema espiritual. E o nosso ponto de partida, eu aliás título a esta jornada, ou a estas jornadas, partia exatamente de uma interrogação, que era saber se a ideia, se a proposta, deixem-me antecipar já, se a metáfora da casa comum, essa metáfora da casa comum advém da encíclica Laudato Si, do Papa Francisco, se constitui ou não uma utopia. Se podemos considerar este texto que muita gente no mundo leu, entrou e está a trabalhar. Deixei-me dizer, muita gente fora das fronteiras visíveis da Igreja Católica, paradoxalmente, eu atrevo a dizer, provavelmente até com maior curiosidade e empenho do que porventura temos conseguido fazê-lo dentro das fronteiras da Igreja Católica. Este texto pode ou não ser considerado uma utopia. E em que exceção é que podemos considerar uma utopia? A minha participação aqui, logo ficou assim definido, seria um bocadinho em eco, em comentário, em exercício, deixem-me dizer assim, pedagógico, porque estas jornadas são também objeto obrigatório, vamos dizer assim, fazem parte do percurso da licenciatura em Ciências Religiosas, de uma unidade curricular chamada Colóquios para a Integração do Conhecimento. Daí, grande parte das pessoas que estão a seguir-nos por via do Zoom são, a par de outras pessoas que estão aqui na sala, são alunos dessa unidade curricular. E, exatamente, a proposta que lhes fizemos este ano foi, neste esforço de educarmos a nossa capacidade de leitura crítica e de leitura crente da realidade, ser capaz de o fazer apoiando-nos naquilo que, na visão da Igreja Católica, temos designado por pensamento social cristão, ou de uma maneira técnica mais centrada em doutrina social da Igreja. E neste ano, a proposta é exatamente centrarmos na Laudato Si. Então, começaria, e sem me espraiar muito,
talvez começaria exatamente por explicitar esta ideia. Porque é que nós, este nós quer dizer o quê? Nós, comunidades eclesiais, nós, reflexão teológica católica, precisa e dispõe de uma doutrina social da Igreja. E eu avanço aqui uma hipótese para depois darmos lugar e valor a este texto que faz parte desse corpus, que é a doutrina social da Igreja ou o pensamento social cristão. Eu diria que a doutrina social da Igreja surge, no fundo, na época contemporânea, como um dispositivo central da relação da Igreja Católica com a modernidade. Porque a Igreja Católica tem vindo a ocupar um passo central que até então tinha na relação com a sociedade. Portanto, precisam de encontrar um lugar e um discurso a partir de onde entra em diálogo com a sociedade numa lógica propositiva. A doutrina social da Igreja é isto, é uma leitura crítica que João Paulo II ressituou no quadro da teologia moral, portanto, acerca de uma determinada visão antropológica, que recolhe os instrumentos das ciências humanas, da sociologia, entre outros, mas também de uma antropologia, da história, para ser capaz de se interrogar como responder de maneira concreta aos desafios que cada tempo coloca, eu diria assim, à visão cristã, se quisermos, à utopia cristã. Em que medida, portanto, esta ideia da casa comum, que é proposta como metáfora nesta encíclica, consegue ou não isso? 3 notas muito simples. A primeira para dizer que a problemática que a Laudato Si convoca é uma problemática que não é nova. Aliás, as ecotopias referidas e todas as reflexões já citadas na conferência do Sr. José Pedro Angel, que apontam nesse sentido. Esta consciência de que vivemos uma crise ecológica vem já dos final dos anos 60, princípio dos anos 70. E não é preciso citar os relatórios das Nações Unidas, onde isso se faz, o relatório Brundtland, por exemplo, ou outros. Não é preciso citar o relatório dos anos 80, Cuidar o Futuro, um programa radical para viver melhor, um relatório da Comissão Independente sobre População e Qualidade de Vida, que agora cito, porque introduz aqui e recupera aqui uma expressão que nós vamos encontrar na própria encíclica e na doutrina social da Igreja, esta noção do cuidado. Este relatório foi feito no âmbito das Nações Unidas, da Universidade das Nações Unidas, e está, até a segunda edição portuguesa, teve uma comissão internacional liderada, por acaso, por uma portuguesa, Maria de Lourdes Pinto da Silva. Mas Papa Francisco, portanto, não foi descobrir a pólvora. Papa Francisco, na Laudato Si, diríamos assim, inscreve-se na tradição do pensamento social da Igreja sobre esta questão da ecologia. Ele faz questão de citar aqui, desde João XXI, Paulo VI, João Paulo II, Bento XVI, e, portanto, o que ele faz é uma leitura mais alargada e aprofundada sobre um tema e, a partir de um diagnóstico, tornou imperativo. E que diagnóstico é esse? É que vivemos uma grave crise ecológica, à qual há que procurar uma resposta. E a resposta que ele procura articula e dialoga o conhecimento científico que existe com a visão antropológica que decorre do que ele chama o Evangelho da Criação, numa perspectiva ecuménica, nomeadamente com a tradição de reflexão sobre estes temas das igrejas ortodoxas, e numa abertura propositiva, na medida em que, retomando a abertura de João XXI,
e nesta encíclica dirige a todos os habitantes do planeta. Já ouvi que eu tinha falado a todos os homens de boa vontade. Já não se trata só de falar a todos os homens, e diríamos hoje mulheres de boa vontade, mas de boa ou de má vontade a todos os habitantes do planeta. É essa a proposta que a encíclica traz de uma ecologia integral. Portanto, perguntamos, é a casa comum um ideal utópico? Pode ser tornado uma causa? Eu creio que esta reflexão sobre as utopias me leva a dizer que sim. E aqui 4 notas que respigo em diálogo e em complemento, talvez em algum aspecto, ou sublinhado ao que foi dito. A primeira é este próprio conceito de utopia, 4 notas. A utopia não é a simples oposição a um ideal mítico em que se contrapõe a idade do ouro a uma anterior idade do ferro. Portanto, a utopia não se confunde apenas com este binómio, com esta aspiração ao melhor. Embora possa encontrar, se em ambas as fórmulas, de pensamento, um dado comum, a insatisfação com o presente e o desejo de refazer, de reconstruir, de reformar. Não é por acaso que a palavra, criada por Thomas More, surge na época moderna, na época das grandes reformas. Aliás, há um diálogo muito interessante entre Thomas More e Erasmo, um humanista central. Portanto, a utopia, eu diria, de maneira muito simples, é, desde logo que, embora haja sempre esta possibilidade de oposição, penso que a criação da palavra significa uma categoria cultural nova. Uma categoria cultural nova. No pensamento ocidental. E onde é que está essa novidade? Essa novidade está, no fundo, na ideia de que não é apenas... A utopia, sobretudo, podemos dizer, é uma forma de pensamento diferencial relativamente à realidade do mundo existente. Portanto, não é apenas um ideal teórico, não é apenas a proposta de um mundo perfeito, não é apenas a aspiração à felicidade, mas a utopia radica na afirmação da possibilidade de um mundo outro. Ou seja, de um mundo diverso daquele em que se vive e que de maneira sistemática se critica. E nesse sentido, segunda nota, a utopia constitui de facto uma categoria nova. Porquê? Porque assente numa visão que chamaríamos realista, crítica da sociedade, que se pretende analisar, ajuizar, criticar, mas para a transformar. Aqui nós podemos dizer que as utopias partem de facto da noção de crise, que é também uma expressão muito característica da nossa modernidade. Ora, como diz Edgar Morin, um dos homens também primeiros a pensar e até propor uma epistemologia da complexidade para ultrapassar os limites da especialização que nos conduziu aos impasses do conhecimento e da capacidade de mudança do mundo, diz: as crises agravam as incertezas, favorecem as interrogações. Como podem estimular a busca de novas soluções, como provocar reações patológicas, como, por exemplo, a designação de um bode expiatório. Portanto, são profundamente ambivalentes. Ora, se as utopias nascem da crítica, elas têm exatamente que valorizar as ambivalências, as tais tensões de que há pouco se falava. Não é apenas a referência ao ideal, é a tensão que está presente na realidade, mas que apela a um ideal, a uma possibilidade de mudança. Portanto, as utopias nascem e têm este pressuposto humanista, se quisermos do humanismo renascentista, em que a aspiração à felicidade humana, dito de outra maneira, a possibilidade de salvação do homem, se procura já no presente histórico. Na valorização da mudança, assenta em valores positivos como a liberdade, a tolerância e numa atitude de otimismo intelectual que considera que a verdade, livre de preconceitos, permitirá
unir e triunfar todos os homens num ideal de humanidade reconciliada com o próprio projeto salvífico. Eu creio que aqui está também um tópico desta mesma modernidade. Evidentemente que ela assenta numa visão antropológica em que as possibilidades de viver de modo diverso se afirmam plenamente, como foi dito, na história dos homens. Portanto, a utopia não é uma ucronia, como foi dito, mas aponta exatamente para a possibilidade da mudança, da transformação a partir do tempo. Se a utopia aponta para o sem lugar, pelo menos o sem lugar geográfico, ela apela a duas outras noções, que aliás estão presentes no texto. Desde logo uma atitude cultural nómada, não é? Com apelo à partida, à viagem, e à partida e à viagem na tradição bíblica sem a garantia do regresso. No fundo, a promessa abraâmica. Parte Abraão, parte Sara. Por outro lado, a utopia subsiste pela dinâmica de uma consciência individual e social em que esse mundo outro é possível. Um mundo onde há lugar para todos aqueles, dirá o Papa Francisco, dirá a tradição bíblica, todos aqueles que hoje estão excluídos. Porque a exclusão é provocada, afinal, pelas mais diversas formas derivadas das tais estruturas sociais, económicas, culturais e políticas que regem o mundo de hoje. Mundo de hoje muito marcado, e a encíclica refere isso, pelas dinâmicas da globalização, em que, segundo determinadas formas, nós temos que procurar valorizar essas tais ambivalências de que fala Edgar Morin, para ser capaz de procurar analisar, trabalhar, identificar as brechas através dos quais surgem horizontes novos, possibilidades novas de sentido e de realização humana. E, neste sentido, a utopia constitui ela própria um ideal mobilizador. Portanto, a primeira pergunta posta, saber se nós podemos considerar, e se isso dá conta da riqueza de um texto como este, a ideia de casa comum como uma utopia, eu creio que sim. Porque, no fundo, estamos a lidar com uma metáfora, entre outras possíveis, que apela a uma consciência crítica, a um horizonte novo e ao envolvimento de todos nessa mesma mudança. Aquilo a que, se quisermos, para responder à crise ecológica, a proposta de uma novidade que é dita como ecologia integral, que suscita a necessidade de uma cooperação ecológica. Ora, este mundo globalizado é o quadro no qual esta reflexão se situa. Desse ponto de vista, também aí, podemos dizer que a leitura que nos é proposta traz a novidade desta amplitude de reflexão, mas, ao mesmo tempo, inscreve-se num modo de olhar o tempo, o homem e a história que o próprio pensamento social cristão sempre foi desenvolvendo. Aliás, na segunda parte, eu penso que o nosso colega Alex Vilas Boas vai apresentar precisamente outras metáforas a partir das quais os diferentes papados do século XX foram encontrando modos de dizer ou de redizer a utopia cristã. Pio XII falou do mundo melhor. Paulo VI falou da civilização do amor. João Paulo II falou de uma solidariedade universal. Bento XVI falou da lógica do amor. Então, nós encontramos, pelo menos desde a segunda metade do século XX, modos diferenciados, metáforas distintas, para procurar dizer, no fundo, no tempo da história,
portanto, nessa dimensão entre a escatologia e o histórico, essa dimensão do já e do ainda não, a possibilidade de dialogar com uma cultura que já não é totalizada pelo universo e pelo pensamento cristão, mas que pode encontrar nessa visão cristã um ponto de referência para procurar alcançar o melhor, uma civilização do amor, uma solidariedade internacional, trabalhar para uma casa pública. Portanto, estamos aqui numa linguagem que é simultaneamente uma linguagem secular e é uma linguagem religiosa. Porque os fundamentos destas propostas, na perspectiva do pensamento social da Igreja, reside sempre na visão cristã, no tal Evangelho de Cristo. Portanto, a noção de casa comum que a encíclica Laudato Si nos propõe pode ser entendida exatamente como uma metáfora da ecologia cristã. A proposta de uma ecologia integral que responde, afinal, à dupla crise do mundo. A crise ambiental e a crise social, ambas à escala global. Ou, como diz a encíclica, onde se possa escutar simultaneamente o clamor dos pobres e o clamor da terra. Como é que, do ponto de vista metodológico, isso é feito? Eu vou passar sobre os tópicos, basta lermos o índice da encíclica e percebemos também que estamos diante de uma metodologia de trabalho que, não sendo completamente nova, porque já João XXI a adotara nas suas encíclicas, a metodologia de ver, julgar e agir, aqui o Papa Francisco acrescenta esta noção do contemplar, se quisermos. Ver e um julgar e um agir que pressupõe um agir ao nível não apenas social e político, mas também pessoal, a tal conversão ideológica, para depois apresentar um horizonte de contemplação, a tal alegria da esperança. Volto, portanto, mais diretamente ao comentário ao texto para dizer que este corpus, este pensamento, ele só será efetivamente um pensamento utópico se nós estivermos conscientes e atentos aos riscos, portanto, não fazer da utopia uma ideologização que leva a distopias, de não forçar a localização daquilo que não tem lugar, levando a distorções naquilo que não pretende ser apenas um ideal, mas que fomenta mudanças, sem cair nos fatalismos, e, sobretudo, mantendo as tais tensões estruturais presentes na utopia que foram referidas no texto do José Pedro Angélico. E uma dessas tensões, na visão cristã, está precisamente nesta relação entre a dimensão escatológica de quem procura, de quem persegue os novos céus e a nova terra, mas vividos já no tempo concreto da história, no tempo concreto que nos é dado de viver. É isso, no fundo, que funda a esperança, outro modo é dizer, a fé cristã. Porque a fé cristã é esta esperança da espera, mas de uma espera que é vivida já na procura da conformidade com esse horizonte de expectativa futura. E nessa medida, sendo uma reflexão que parte de uma analítica secular, se quisermos, chega a uma proposta, que é uma proposta contemplativa, que apresenta e termina com duas grandes orações. Uma, exatamente, se dirige àqueles todos que acreditam num Deus Criador omnipotente, portanto, uma perspectiva ecuménica, e uma outra oração a todos os cristãos que assumem os compromissos para com a criação do Evangelho proposto por Jesus Cristo. Portanto, partimos de um diálogo com a secularidade para fazer uma proposta renovada em termos do horizonte teológico cristão. E, nesse sentido, é um texto que merece, de facto, que nós, do ponto de vista do ensino, do estudo, da reflexão teológica, não desprezemos e, ao contrário, procuremos aprofundá-lo dentro daquilo que é esta necessidade de reaprendermos a observar, a olhar
que é esperado. Obrigado.